A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para deixar uma palavra de meditação para os nossos corações. Em Josué 1, vou estar lendo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medite nele de dia e de noite, para que não tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedidos. A palavra de Deus ela é bem clara, que eu e você, que nós não cesse de ler a palavra de Deus. Porque através que eu e você leia a palavra de Deus, Deus abre a nossa visão, Deus nos dá direção, Deus nos ensina o caminho. Nós temos que sempre pedir para o Senhor que nos dê visão, para que nós enxergue, aquilo que Deus quer nos mostrar. E que nós possa ter ouvidos sensíveis para sempre ouvir a voz de Deus. Às vezes nós estamos no meio de muito barulho, de muita turbulência, e não estamos ouvindo a voz de Deus. Tem momentos na nossa vida que nós temos que parar e ficar só nós e Deus, para que nós venha ouvir o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus está nos ordenando, o que é que Deus requer que eu e você faça. E para que Deus nos dê visão. Vamos pedir visão de águia, para que nós possamos enxergar muito mais além daquilo que os nossos olhos carnais estejam vendo, mas que os nossos olhos espirituais estejam abertos para que nós veja, tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar, e que nós possamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. De dia e de noite, para quê? Para que nós tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. A palavra de Deus nos ensina sobre tudo que nós temos que aprender, para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida de obediência. Meu irmão, minha irmã, se eu e você não tiver uma vida de obediência, não tem vitória, tá? Não tem vitória, porque quando nós somos obedientes a Deus e obediente a tudo aquilo que Deus está nos mandando, a nossa vida começa a dar certo. Os frutos começam a chegar. Deus começa a prover. Mas eu e você, às vezes, temos que parar, Às vezes, quem sabe, você pede conselho a um, pede conselho a outro, Espera alguém falar aqui, falar ali, mas Deus quer que eu e você ouça a voz dele. O que é que Deus quer de mim, de você, Porque quando eu e você para e fica com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus, porque Deus usa profetas todos os dias no altar da igreja falando comigo, falando com você, porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando. E Deus usa todos os dias através da palavra dele. Basta que eu e você esteja com os nossos ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus, E quando eu e você obedecemos a Deus, o Senhor fala, farás prosperar o teu caminho. E o nosso caminho começa a prosperar, nossa vida começa a andar, tudo começa a clarear. E nós começamos a entender o que é que Jesus quer de nós. O que é que o Senhor requer de nós, E que nós não venha, aleluia, glórias a Deus, parar no meio da caminhada, mas que nós venha prosseguir pedindo sempre ajuda ao Senhor, sempre meditando dia e noite na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela cura, ela liberta, ela salva e ela transforma. E a palavra de Deus e a oração nos traz vida, nos traz clareza. O que está embaraçado nos nossos olhos, Deus tira todo embaraço, Deus tira toda trave, aleluia, glórias a Deus, dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, para que nós fiquem atentos à palavra de Deus. E os nossos caminhos serão bem-sucedidos, a nossa família será bem-sucedida, e as coisas começam a andar, e as coisas começam a florescer em nome de Jesus, quando nós compreendemos o que é que Deus quer de nós, Mas o princípio de tudo é obediência. Obedecer a Deus sobre todas as coisas e obedecer aquilo que Deus está nos mandando. Porque às vezes Deus nos manda nós fazer algo e nós não queremos fazer. Nós queremos fazer a nossa vontade, o nosso querer.
E algumas coisas Deus vai pedir para eu e você fazer que vai ser difícil mesmo. Porque Deus, Ele nos chamou, aleluia, glórias a Deus, para que nós faça a vontade dEle. Porque servo é para servir. Servir a Deus sobre todas as coisas e servir ao nosso próximo. Que nós esteja sempre atento à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus nos traz vida e nos dá força para caminhar. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa nos dar graça e que nós possa caminhar cada dia mais, glorificando e exaltando este Deus tão grande e maravilhoso, porque Deus, Ele é fiel e verdadeiro. E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, teu casamento, teus filhos, teu ministério e tudo possa prosperar através da palavra de Deus. Amém? Fica na paz e um abraço no seu coração. Deus abençoe.